Nascido no interior de São Paulo, Fausto Longo foi o primeiro brasileiro eleito para o Senado italiano. Atualmente, mesmo com uma vida agitada, o senador ainda se lembra com carinho de Piracicaba e da Unimep. Agradecendo a presença do senador italiano Fausto Longo, muito obrigada, senador. Obrigado à Conexão Unimep por me receber aqui. Eu sou um apaixonado pela Metodista de Piracicaba, então eu estou me sentindo um pouco em casa. E começando com uma pergunta um tanto quanto clichê, eu acredito. Como é que um nascido no interior de São Paulo, um arquiteto, foi parar no Senado da Itália? Bom, primeira coisa, é importante a gente ressaltar que a Itália é o único país do mundo que permite que 6 senadores sejam eleitos, 6 senadores normais, com os mesmos direitos e deveres dos senadores italianos, sejam eleitos pelo eleitorado que vive fora da Itália. Hoje nós somos 60 milhões de ítalo-descendentes que vivem na América do Sul. Você imagina que a Itália tem 61 milhões, a América do Sul tem 60 milhões. Então, em função disso, a Itália considera que é importante que essas pessoas que carregam em si a italianidade e aqueles que tiraram o seu título de cidadão, tiveram reconhecida a sua cidadania italiana, portanto têm direito de votar e ser votado, de representar e ser representado, que pudessem participar do processo eleitoral. Assim, os partidos políticos italianos se organizaram, localizando pessoas que tivessem interesse em exercer a atividade pública, a política, vamos dizer assim, de representação dos interesses da comunidade italiana, junto ao parlamento italiano. E eu, como sou um curioso e sempre fui ligado, vamos dizer, a um partido de tendência progressista, partido mais de caráter voltado para garantir a dignidade das pessoas, eu me interessei muito pelas teses do Partido Socialista Italiano. Foi nesse contexto que eu ajudei a estruturar, a organizar o partido aqui na América do Sul e acabei virando o referente, quer dizer, o secretário do partido para a América do Sul. E o trabalho acho que foi bem feito, porque eles me convidaram então para ajudar o partido nesse processo eleitoral e convidando então para ser candidato. Eu fui candidato, não podia imaginar que pudesse realmente me viabilizar como candidato devido à dimensão da América do Sul e devido à dimensão que é uma campanha eleitoral que abranja essa quantidade de território. Mas o destino quis, e a irresponsabilidade dos eleitores, quis que eu me elegesse. Então eu acabei sendo dos 40 candidatos que se apresentaram, eu fui eleito senador da República Italiana. Foi assim que eu cheguei lá, porque a Itália permite exatamente que nós, italianos, ítalos descendentes, tenhamos o direito também de emitir nossa opinião sobre o futuro dos italianos, que vivem ou não na Itália. Quer dizer, a comunidade, a grande família italiana, ela é formada por 147 milhões de almas espalhadas por todo o planeta. Mas o senhor já tem experiência, em cargos políticos. Aqui em Piracicaba, o senhor foi vereador, foi também secretário do Turismo. Como é que o senhor faz uma comparação da política brasileira com a política italiana? Olha, vamos assim, do ponto de vista das confusões é muito parecido, mas existe um tipo de consciência que é bastante diferente. A função pública, a função de um político na Itália, ela vamos dizer assim, ela exige uma postura muito mais de caráter ético, de caráter público, do que aquilo que se exige aqui no Brasil. Por exemplo, para você entrar num partido político aqui no Brasil, basta você fazer uma ficha de filiação e o presidente homologa a ficha. Na Itália, você passa pela comissão de ética. Mas a comissão de ética, que aqui no Brasil seria você olhar a ficha criminal, puxar quer dizer, o passado da pessoa, na Itália não é esse o conceito da comissão de ética. É saber se você comunga dos mesmos ideais daquele partido que tem um sonho de construção de uma sociedade. E se você comunga com o programa do partido, que na verdade é o percurso entre o estado em que a Itália está hoje e o sonho a ser almejado. Então, se você concorda com aquele sonho de sociedade e você concorda com o percurso, que é qual é a dose de sacrifício que você tem que fazer para construir aquela realidade almejada, então você comunga dos ideais daquele grupo e você entra num partido político. Então, isso já, por si só, já difere muito o exercício da política italiana com a política
brasileira. Depois, você vê que o conceito que o cidadão tem do próprio país muda bastante em relação entre a Itália e o Brasil. O italiano, ele se sente dono efetivamente do país. E quando ele vota, o governo, o parlamento faz parte da sociedade. Aqui no Brasil a gente percebe que através do voto, o eleitor, ele acha que transferiu a responsabilidade sobre o país, a responsabilidade sobre o Estado ou sobre o município para quem ganhou a eleição. Então o prefeito, o governador, o presidente da República acaba incorporando esse conceito de transferência não só da responsabilidade, mas passa a agir como se fosse dono do país, do estado ou da cidade. Né? Na Itália não, na Itália você é síndaco, né? Não é prefeito, é síndaco, é como se fosse síndico de um condomínio. Então eles têm essa visão condominial de país, ou seja, eu sou dono do meu país. Então eu me sinto dono e dono cuida. Então, eles fiscalizam e ajudam a construir a agenda, vamos dizer assim, de investimentos do dinheiro público. Eles pagam imposto, só que eles não veem isso como imposto, eles veem como uma contribuição condominial, porque eles sabem que aquele dinheiro está sendo utilizado em benefício de melhorar a qualidade de vida da sua cidade, existe muito esse conceito do local, do lugar. Aqui existe muito essa coisa da nação, discute muito essa questão, o Brasil, o Estado, mas você vive na cidade. Você vive em Piracicaba, você vive em Rio das Pedras, você vive em Saltinho, aqui que você vive, é no lugar. E é no lugar que você tem os problemas, é no lugar que você tem o desemprego. E lá eles têm muita consciência disso, de ajudar quem está no poder, eles fazem parte do poder para ajudar a resolver os problemas que garantam uma qualidade de vida na cidade, sem deixar logicamente, de pensar em valores maiores, que são os valores nacionais, tipo, por exemplo, garantir dignidade para que cada cidadão tenha equivalência de oportunidade para ser feliz. É lógico que cada cidadão italiano pensa nisso, mas eles se preocupam muito com a vida onde eles vivem realmente, que é o local. E saindo um pouco agora das questões políticas, o senhor arquiteto foi o criador da identidade e do logotipo aqui da Unimep, né? É verdade, mas faz tempo. E tem toda uma ideia por trás desse logotipo, né? Como é que surgiu? Na verdade, uma coisa que já fica clara, né? Que a logomarca, ela é o retrato do projeto arquitetônico, né? Então, por ser arquiteto e comunicador, quer dizer, na verdade, eu acho que já o próprio arquiteto, quando fez o projeto, ele já nos inspirou e já nos deu a receita de que aquele seria um percurso visual interessante. Quer dizer, se você é como se estivesse vendo o espaço que você está ocupando, né? Então, é mais fácil de compreender a Unimep a partir do momento da planta onde ela está instalada, do que você imaginar como é a conformação dos prédios andando simplesmente por ele. Porque a arquitetura, quando ela não é aérea, vamos dizer assim, quando você não tem a vista de pássaro, é difícil você se localizar naquele ambiente. Então, a tradução, vamos dizer assim, da logomarca na verdade, era o mapa do lugar onde você entrega parte da sua vida. Então, o conceito era esse. E então era a planta do arquiteto, praticamente o projeto inicial, que a gente tirou proveito para fazer a logomarca, e nós implantamos o conceito de um sol. Por quê? Porque naquele ambiente, quem vem para a universidade, vem em busca de uma coisa chamada saber. E o saber, na verdade, a sabedoria, na verdade, ela é um sol que abre na tua vida. Quer dizer, quando você não sabe alguma coisa, você descobre o sentido de alguma coisa, um cálculo matemático ou uma ciência qualquer, ou quando você descobre como funciona alguma coisa, a expressão que o rosto da gente tem na verdade, a expressão de algo que ilumina internamente, quer dizer, a alma que brilha, né? E o teu olhar brilha, a tua mente descobriu algo novo. E a gente queria que a logomarca passasse isso, quer dizer, quando você estivesse dentro daquele ambiente, o sol representaria exatamente esse sorriso que se abre involuntariamente quando se descobre algo que você desconhecia. No caso da universidade, a tua profissão, o saber sobre a tua profissão, o domínio sobre o conhecimento, que abre, quer dizer, que é uma alavanca que abre todos os caminhos. Esse foi o conceito. Então, porque a arquitetura favorece isso, já é um lugar que a impressão que você entra na logomarca e o sol que nasce atrás da logomarca, quer dizer, é o caminho
um caminho para a sabedoria, para o saber, para a virtude de quem sabe, né? Acende uma luz mesmo. É isso. Né? E é uma luz que acende, lógico que o sol representa uma luz que vem de fora, mas na verdade a universidade acende uma luz que vem de dentro. Isso a gente queria passar no contexto da logomarca. Tanto que no começo a gente fez uma brincadeira que a logomarca ela reta, como se fosse uma grade. E atrás um sol triste, acinzentado, nascendo. E à medida que o sol ia ganhando a coloração avermelhada e degradê, né, que era o sol, as barras iam derretendo e caindo e formando o desenho da universidade. E aí ficava o sol, quer dizer, o saber, através da universidade, é um caminho da luz no sentido da sabedoria, né? Não no sentido espiritual, né? Mas no sentido realmente da consciência humana sobre o seu próprio destino, que o saber faz com que você seja mais responsável pela construção do seu próprio destino. Esse era o conceito, era a ideia que na época a gente com 22, 23 anos não sabia traduzir, mas sabia colocar no papel. Eu, e com a ajuda bastante importante do Bonifácio Placeres, que era o Peninha, que a gente trabalhava sempre junto. Eu era o mais louquinho no sentido da parte de criação das ideias, e ele, a parte de, vamos dizer assim, de dar consistência mais gráfica, a parte de arte final, que naquela época era tudo, não existia computação gráfica, né? Então tudo era no traço, na mão, no Ecoline, o storyboard era feito, quer dizer, era um processo artístico manual, que era quase um artesanato a construção de uma logomarca. Mas foi um trabalho que deu muito prazer, que é um prazer. Eu lembro que na época o reitor era o professor Elias Boaventura. Eu lembro que quando ele viu a sequência daquilo que a gente estava propondo, a gente viu isso na expressão facial dele, que ele sorriu involuntariamente. E isso foi vamos dizer assim, foi o melhor recebimento que a gente podia ter, foi o sorriso que o Elias deu quando viu o trabalho pronto. A recompensa. A recompensa. Então, senador, como é que o senhor dá conta dessa ponte, né, entre Piracicaba e a Itália? Olha, talvez a parte mais difícil do mandato tenha sido exatamente essa questão geográfica. Primeiro, que nós vivemos na América do Sul. A América do Sul são 108 territórios igual ao da Itália. E quer dizer, esse seria o colégio eleitoral da minha responsabilidade. Então, você tem que visitar a comunidade italiana do Peru, visitar a comunidade italiana da Patagônia, da Venezuela. É tudo italiano, mas cada um tem um problema totalmente diferente. Você vê a Venezuela hoje, os italianos enfrentam uma situação drástica em relação à perseguição por parte do governo do Maduro, né? Em cada lugar você tem uma condição, ou é a pobreza, ou é uma condição de... em cada lugar você tem uma característica. Então, viajar por toda a América do Sul e entender, é lógico que é um privilégio você conhecer o que pensam 60 milhões de pessoas em relação ao país onde vive e a relação que tem com os antepassados e com a Itália de hoje, né? Que todas essas pessoas vieram por conta que seus bisavós vieram para cá construir e fazer a América, né? E ainda mantém aquela tradição do passado, mas eles sonham com uma Itália que, como se fosse aquela Itália do passado, romantizada, e não é. A Itália é um país como qualquer outro, com problemas graves que a gente enfrenta, e o que eu tento fazer é aproximar a Itália real deste mundo romantizado que vamos dizer, que prolifera aqui na mente das pessoas na América do Sul. A parte difícil é exatamente essa, a parte de você tentar entender essa realidade e traduzir isso em forma de projetos de lei que possam trazer a superação de problemas, apresentar soluções para os principais problemas que nós enfrentamos aqui. Tipo, por exemplo, a falta de ensino da língua italiana na maior parte das escolas da América do Sul, porque o italiano não é uma língua comercial, mas a gente defende que seja ensinado, pelo menos para os filhos de italiano, para que eles tenham uma referência com a sua própria história, que não percam essa ligação com a sua própria história, né? E também para o futuro, porque a Itália pode ser um percurso de abertura do mercado europeu, por exemplo, para profissionais formados aqui que têm a origem italiana. Então, a minha vida lá é 20 dias mais ou menos na Itália, no parlamento,
É muito diferente a vida no parlamento italiano e a vida no parlamento brasileiro. Lá, por exemplo, se você chega 15 minutos atrasados na sessão, você paga 100 euros de multa. Se você não está presente na primeira votação do dia, você paga 300 euros de multa. Você não tem carro, você não tem motorista, você não tem apartamento funcional, a sua secretária é você que paga do seu salário. Então, você não tem privilégios. A função pública, ela é realmente pública. Ela é feita para as pessoas que querem se dedicar à construção de uma nação e não para construir o seu próprio patrimônio. Isso é uma coisa que é diferente aqui na política brasileira, que eu percebo que nas conversas que a maior parte dos políticos falam de si e não falam dos sonhos de uma nação. A outra coisa é, desses 20 dias, eu 5 dias fico 20 dias lá. Depois eu fico 5 dias aqui no estado de São Paulo, percorrendo o estado de São Paulo. Porque, na verdade, a maior comunidade, nós somos 17 milhões de ítalo-descendentes no estado de São Paulo. 17 milhões. Pedrinhas paulistas, né, na fronteira, quase caindo com o Paraná, lá no oeste, você tem 100% dos cidadãos da cidade são italianos. 100%. Entendeu? Então, visitar esses lugares, compreender qual é o anseio daquela população, é uma coisa que eu tenho que fazer nesses 5 dias por mês de visitas nas cidades, né? E 5 dias eu tiro para fazer ou um estado brasileiro ou uma nação da América do Sul. Então, essa tem sido a minha rotina. 20 dias no parlamento, 5 dias em São Paulo, no estado, e 5 dias rodando pela América do Sul. E posso dizer que é um privilégio, porque conhecer tantas culturas de forma diferente, embora todos se dizem italianos, cada um se desenvolveu. O ítalo andino é uma coisa, o ítalo peruano é outra coisa, o ítalo patagônico é outra coisa, o ítalo nordestino no Brasil é outra coisa, o ítalo paulista tem uma característica totalmente diferente do ítalo gaúcho, você entendeu? Então, até o ítalo baiano, quer dizer, que já pegou até o trejeito da baianidade. E você ter contato com todo esse universo é realmente de um enriquecimento do ponto de vista humano, que talvez eu considere isso a coisa mais importante que aconteceu no meu mandato. Bom, e com essa vida tão agitada, o senhor conseguiu um tempinho para vir aqui falar conosco no Conexão Unimep. Então, eu agradeço a presença do senhor aqui. Eu é que agradeço, porque a Conexão Unimep, como eu disse no começo, é uma oportunidade para a gente expressar um pouquinho aquilo que a gente sente. Como um senador ítalo caipira, eu não imagino a possibilidade de perder a ligação com Piracicaba e com os valores que Piracicaba tem. E certamente a Unimep é um desses grandes valores que cada piracicabano carrega no peito. Então, onde eu vou, eu carrego um pedaço de Piracicaba, mas também carrego na alma um pedacinho da Unimep, porque os meus filhos aqui se formaram, então a gente tem essa ligação histórica que me faz ser muito grato a essa oportunidade que vocês estão me dando. Nós quem agradecemos, senador.